Bora lá, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque tem muita coisa pra gente falar aqui, tá? Tem planejamento pro período em que o Grêmio vai estar de molho por conta lá do Mundial de Clubes. Vamos falar ainda sobre contratações. Adrielson, zagueiro na radar do Grêmio. Eu vou te explicar direitinho, porque esse negócio pode acontecer envolvendo um outro jogador do Grêmio. Vamos falar sobre isso já já. Vamos falar ainda sobre uma reunião que aconteceu entre Felipão, Luiz Wagner, Vivian e os empresários, um empresário, melhor dizendo, do Pavon. Tem história, tem caroço aí, eu quero te explicar direitinho o que aconteceu e os planejamentos pro Pavon aqui no nosso tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos começar falando, claro, sobre o jogo de ontem ainda, né? Porque temos que repercutir o que o Mano Menezes trouxe ontem na sua coletiva. O Mano ainda parece que ele tá, como é que eu posso dizer pra vocês, colocando algumas justificativas. O Mano, ele tá incomodado. Isso é claro, tá? O Mano, ele tá incomodado com o que ele tem, com o que ele tá vendo. A evolução é muito pouca. Ontem, claro que nem tinha como cobrar isso de um time que não treina. Treinou acho que um ou dois treinos só, o Mano até comentou sobre isso. Mas não é um time que tem aquele entrosamento. A gurizada foi o que fez a grande diferença. Então o Mano disse que o time teve postura, teve entrega, teve postura, mas não atingiu os objetivos. O Grêmio poderia ter tido ontem uma noite muito, mas muito melhor, muito satisfatória. Gostou do que viu dos meninos, é verdade, mas era o primeiro passo fechar a defesa. E isso ele está comemorando. O Grêmio foi para a terceira partida sem tomar gols. E isso o Mano está comemorando porque era o primeiro passo. Estancar a sangria de gols. Conseguimos. Agora vai evoluindo. E isso o Mano tá comemorando. Ontem o Grêmio poderia ter saído com a vitória, com a classificação, poderia ter embalado. Então, tudo isso poderia ter acontecido. O Grêmio conseguiu a vitória? Conseguiu. O Grêmio mais uma vez conseguiu vencer, vamos dizer assim. Beleza. Mas não conseguiu a classificação que estava na mão do Grêmio, mas acabou escorrendo, podemos dizer assim, tá? O Mano disse uma frase que me chamou bastante a atenção, que foi: depois da parada estarei aqui para ser cobrado com justiça do que deveria ser entregue. Ou seja, ele sabe da sua responsabilidade e ele sabe principalmente da importância que a parada para o Mundial de Clubes terá para o Grêmio. O Mundial de Clubes é a virada para esse time. O Mundial de Clubes ali, aquela parada vai ser a grande chave que o Grêmio vai virar para tudo isso, tá? Então essa frase me chamou bastante a atenção. Ele explicou o Gemerson de capitão, que foi uma das grandes críticas também antes da partida, quando saiu a escalação, e ele disse que escolheu porque precisava escolher alguém. O Gemerson, ele merece, na opinião do Mano, embora as suas falhas, e que são sempre citadas. O Mano fez questão de colocar um asterisco aí, dizendo que nem todas as falhas que são comentadas são realmente do Gemerson. Às vezes alguém falha lá na frente, estoura no Gemerson, e aí todo mundo culpa o Gemerson, e nem sempre é nele. Enfim, ele tem as próprias avaliações. Eu achei importante trazer isso para vocês, porque vocês estavam questionando o Gemerson de capitão, e o Mano acredita que o Gemerson, pelo menos nessa partida, tinha merecimento no caso. Mas chamou a atenção um Grêmio diferente pro Mano Menezes, tá? Ele disse que em algum momento, e aí ele já puxa um pouco da história, o Grêmio mudou o perfil de contratações. O Grêmio mudou o perfil de seus jogadores. Porque o que tem acontecido muito, nesse momento pelo menos, é o comparativo com times de tempos. Times da época que o Mano treinava o Grêmio aqui no início, na época de outras épocas, no caso que a gente tinha aquele time aguerrido, aquele time que se entregava dentro de campo, que tinha aquela alma copeira, aquele time... muita gente se engana e muita gente entra muitas vezes na onda dos colorados, que é chamar o Grêmio de imortal. O Grêmio não é chamado de imortal porque o Grêmio ganha todas, porque o Grêmio vence tudo que disputa. Não. O Grêmio é imortal e é chamado de imortal porque é aquele time que não se entrega. Aquele time que quando a coisa tá complicada dá um gás a mais. Mesmo que não vença, mas deixa a alma dentro de campo, deixa a garra dentro de campo. Lembra o jogo do Kahneman agora no final de semana?
Kahneman acabado dentro de campo. O Kahneman todo arrebentado e tava lá, firme e forte, se levantava cheio de dor no quadril, que é o que incomoda bastante ele, mas ele tava lá até o final, dando-lhe carrinho, subindo e tudo mais. Isso é a imortalidade. Isso é imortalidade. Agora, voltando pro assunto do Mano, o Mano disse que isso em algum tempo se perdeu. O Grêmio mudou o perfil de jogadores. Deixou de contratar jogadores que têm a característica da disputa, que aguerrido, que briga forte, que tem aquela coisa de não desistir até o final. O Grêmio ganhou assim. O Grêmio foi campeão assim. E isso pode ter sido um problema lá atrás, porque com essa mudança de perfil começou a se entender naquele momento que essas contratações seriam uma boa. E isso foi mudando ano após ano. E o Grêmio foi perdendo aquela identidade. Tem qualidade, e tem qualidade. Ele não pode tirar a vontade de vencer. Mas o time tem qualidade. E é isso o que vão tentar adquirir daqui para frente, além, claro, da confiança. Essa é uma frase que... Essa é uma fala do Mano que me chamou muita atenção, tá? E a gente para pensar assim, a gente precisa fazer esse raciocínio. O que se perdeu nesse caminho, né? O que o Mano quis dizer com isso? Faz parte do nosso pensamento, a gente vai esmiuçar melhor isso nos próximos vídeos aqui, porque eu achei bem interessante e pode ser que ele tenha razão, mas a gente precisa pensar melhor. Bom, vamos falando sobre Sul-Americana. O Grêmio enfrenta agora o Alianza Lima do Peru, que foi o pior terceiro colocado da Libertadores. Esse confronto vai acontecer em 2 jogos, serão confrontos, na verdade. O primeiro confronto lá na casa deles, o segundo na nossa arena. O período que dá para acontecer ali em agosto, né? Então é bom. É bom porque é depois do Mundial e diante de todas essas promessas de que o time vai mudar, de que a coisa vai acontecer, é claro que isso é muito bom. O Grêmio já planeja essa parada para o Mundial de Clubes, né? Essa parada aí de 30 dias. Os jogadores terão 10 dias de folga. Isso faz parte do planejamento das férias dos atletas, porque o Campeonato Brasileiro vai estender o seu calendário neste ano por conta do Mundial de Clubes. Então, para não perder lá na frente o planejamento, já pensando no ano que vem, todos os clubes darão um período de férias, uns um pouco maior, o Grêmio vai dar um pouco menor, porque precisa fazer mais trabalho neste momento, mas faz parte de um planejamento, inclusive de um acordo com os atletas, tá bom? Bom, o Grêmio nesse período vai ter 2 partidas. Um vai ser um amistoso que vai acontecer. O Grêmio ainda não escolheu quem será o adversário. Ali na frente isso vai acontecer. E o outro será a final da Recopa Gaúcha, né, que já era para ter acontecido há algum tempo, mas por conta do calendário não tinha espaço. Colocaram agora e para o Grêmio vai servir também como um teste nesse período aí de parada para o Mundial. Beleza? Bom, nesse período também, aí quem tem que trabalhar é a direção, né? A direção empenhada para trazer contratações, trazer reforços. E é aí que a direção vai ter que trabalhar, principalmente nessa primeira janela, para que esses jogadores já fiquem registrados para poder atuar. Isso também não é um problema, porque depois pode contratar, os jogadores não vão atuar, até por conta do Campeonato Gaúcho, aliás, da Recopa Gaúcha até pode ser que eles não atuem, mas eles poderão treinar, isso não é impeditivo nenhum, fazer amistoso e tudo mais. Então o importante do Grêmio contratar agora é justamente porque quanto mais tempo, né, mais tempo o Mano vai ter para colocar esses caras todos trabalhando taticamente da forma como ele deseja. E o Grêmio vai ter que fazer essas contratações, e aí se fala em várias possibilidades, né? Se fala em zagueiro principalmente, vamos falar sobre um zagueiro já, meia, vamos falar sobre atacante, vamos falar sobre lateral, enfim, o Grêmio já está vasculhando o mercado atrás de possibilidades, inclusive volante, como a gente já trabalhou aqui. Gurizada, vamos falar sobre Pavon. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, sempre muito importante pra gente manter essa nossa conversa legal. O YouTube vai entendendo que tu tá gostando do conteúdo e vai mandando para outros gremistas. Não te custa nada e tu me ajuda bastante. Então, por favor, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho para tu estar sempre de olho aqui nos papos do nosso tricolor. Vamos chegar junto aos 20 mil inscritos logo, logo. Gente, vamos falar sobre Pavon, porque tivemos uma reunião com o Pavon na última semana. O Simon Bianchini trouxe a informação muito importante. O empresário do Pavon esteve em Porto Alegre nas últimas semanas, teve reunido com o Luiz Wagner Vivian, com o Felipão também, né? E o que foi colocado aos empresários chama muita atenção, porque foi dada a certeza, podemos dizer assim,
de que o Pavon, ele tem a confiança da direção. A direção está confiante de que o Pavon vai dar a volta por cima e voltar a jogar. Diogo, mas o Pavon não ia sair, a direção não estava de saco cheio do Pavon? Sim, sim. Só que isso mudou, né, com a chegada do Felipão. O Felipão, ele é amigo do Pavon. O Felipão, na sua entrevista de apresentação, ele disse, pô, agora cheguei aqui, eu já queria saber onde é que estava o meu amigo Pavon, dar um abraço nele, lembra? O Felipão é amigo do Pavon. E parece que o Felipão está fazendo parte desta tentativa de reaproximar o Pavon da direção, reaproximar o Pavon principalmente do torcedor. E a gente já está vendo o Pavon jogando nas últimas partidas, o Pavon já tem ganhado mais espaço. E faz parte, muito provavelmente, muito possivelmente, pelo que a gente está acompanhando, dessa chegada do Felipão. Isso quer dizer que o Pavon não vai sair do Grêmio de qualquer jeito, de jeito nenhum nessa janela de transferências? Não, isso não quer dizer, porque chegando uma boa proposta, é claro que o Grêmio vai vender, principalmente porque o Grêmio precisa de resposta mais imediata, podemos dizer assim, e o Pavon não está entregando isso já há bastante tempo. Nesse momento, há sondagens, futebol mexicano, futebol argentino, a gente já falou muitas vezes aqui, futebol da MLS e asiático. É a novidade, vem fazendo sondagens pelo Pavon, tem contrato até 2026 ainda com o Grêmio. Ele foi comprado lá no início de 2024, foi em fevereiro, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano foi em fevereiro ou março ali, por cerca de 4 milhões de dólares, né? Ele veio do Atlético Mineiro e pelo Grêmio ele tem 56 jogos, 8 gols e 11 assistências até o momento. Sempre muito contestado. E aí, Pavon, o que tu acha do Pavon? Dá mais uma chance para ele? Dá esse período de data FIFA para ele? Dá esse período para ele se readaptar, adquirir essa confiança? Ou tu acha que não? Não dá mais. Chega, pelo amor de Deus, manda embora. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo, tô curioso para saber, hein? Quero saber se tu tem esse mesmo pensamento do Pavon. Vamos encerrar falando sobre contratação, vamos falar sobre zagueiro, que é o grande ponto que nós temos hoje no nosso elenco. Claro que tem outras deficiências bem importantes, mas hoje zagueiro é o nosso grande problema, né? Vamos falar sobre ele, vamos falar sobre isso, mas antes, deixa o teu like, te inscreve no canal, participa, comenta, tua participação é fundamental aqui comigo. Deixa o teu like aqui, sempre muito importante, vamos juntos chegar aos 20 mil inscritos. É a nossa campanha aqui e que tu vai me ajudar com toda certeza. Jeremias Werneck, parceiraço, trouxe a informação, meus amigos, que o Grêmio está de olho em Adrielson. Zagueiro, 27 anos, saiu daqui do Botafogo, foi lá pro Lyon da França. Por lá não deu muito certo. O que aconteceu? Foi emprestado pro Anderlecht da Bélgica. Pagaram pelo empréstimo dele, inclusive. Tá terminando o empréstimo dele agora nesse próximo mês, né? Só que não quiseram pagar pela opção de compra. O que está acontecendo? Volta para o Lyon. Esse é o grande ponto. A informação do colega é que o Grêmio está de olho no Adrielson. E, inclusive, fez uma primeira tentativa que não queremos nesse momento. Isso acabou esfriando nos últimos dias. Mas o Grêmio entende que o Adrielson é o cara para o lado direito. Esse é o grande ponto dessa história toda. O que eu tenho para vocês nesse momento, tá? O Textor, todo mundo sabe, é o dono da coisa toda. Ele é o dono do Botafogo, é o dono do Lyon, então ele faz o que ele quer, tira jogador daqui, bota ali, tira de lá, bota cá. Então isso tá tudo muito na boa, tá tudo muito liberado. O grande ponto dessa história, meus amigos, é que o Botafogo tem interesse no nosso zagueiro Gustavo Martins. E o negócio com o Abner, lá do Juventude, não avançou até agora. Tô gravando o vídeo hoje, 30/5, tá? Importante, vamos colocar a data aqui, mas a informação de agora é que esse negócio caiu, que não avançou, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui. A grande questão dessa história toda é que o Botafogo gostaria de ter Gustavo Martins. Isso foi na janela de abril. Não avançou. Foi atrás do Abner. Tava quase fechando. Não foi também. E o Grêmio quer o Adrielson, que era o jogador lá do Lyon. Numa dessas, o Grêmio pode envolver o Gustavo Martins. O Grêmio pode envolver o Gustavo Martins. Então não se surpreendam disso acontecer. Ah, Diogo, tu acha que o Grêmio ofereceria o Gustavo para trazer o Adrielson?
Eu não sei se o Grêmio ofereceria. O Grêmio chegaria e diria, ó, tem aqui esse cara aqui que vocês já quiseram, a gente pode fazer um negócio, pode fazer um bem bolado. Não sei se o Grêmio chegaria a esse ponto. Mas do Botafogo pedir, do próprio Textor daqui a pouco tentar fazer essa negociação, volta ele pra cá pra fazer um negócio, eu não duvido que isso possa acontecer. Não duvido que isso possa acontecer. Daqui a pouco manda o Gustavo para lá e aí traz o Gustavo no início do próximo ano para poder fazer essa jogada. Até tem as questões legais. E aí bota o Gustavo no Botafogo, traz o outro de lá. Enfim, aí seria uma questão burocrática que eles teriam que resolver. Mas, sendo o próprio dono, sendo o próprio Textor dono da coisa toda, eu não duvido que um negócio assim possa ser, no mínimo, oferecido ao Grêmio. E aí, claro, sentariam, conversariam, o Grêmio veria os prós e os contras dessa tentativa, dessa possibilidade de tentativa. É importante que se diga. Mas Adrielson é o cara que o Grêmio quer para zaga direita, lado direito da zaga. E, nesse momento, depois de uma primeira tentativa, a coisa deu uma esfriadinha. Informação do nosso colega Jeremias Werneck, grande Jeremias. Quero saber a tua opinião. E aí, Adrielson é um bom zagueiro? Eu sei que ele tem muitos fãs e tem outros que não gostam. Tem quem ama e tem quem odeia. Pelos lances que eu vi dele, é um bom zagueiro. Não sei se é a ponto de ser o cara, o titular. É que nesse momento a nossa régua tá bem baixa, né? Tá muito baixa. Esse é o meu medo. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima, gurizada. Não te esquece de deixar o like.